A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 402 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. As frustrações são desses pobres coitados que não cumprem o seu dever como devam. Então são frustrados. E todos esses acabarão muito mal, por estarem ligados nessas duas energias do chão elétrico e magnético, nas transformações naturais da natureza. E se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todos já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a vida do bicho, e com esse chamado de atenção ficam frustrados. Frustrados são os péssimos colaboradores, os colaboradores indesejáveis, que fingem que colaboram, porque começam a colaborar tarde e terminam cedo, e não faz mais coisa nenhuma. Esses são os péssimos colaboradores que não têm condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um habitante do mundo racional. Esse chamado é devido aos abusos. Já era para ter saído há mais tempo, mas ainda está em tempo de acordar os que vivem dormindo com seus deveres do mundo racional. E por isso vão ter esse chamado de atenção para assumirem as suas responsabilidades nos horários certos. 6 horas todos apostos, o mais tardar, para colaborar com o mundo racional. Do contrário, vão se transformar, por a natureza ser de transformações, em bichos irracionais. Os ciumentos, por causa dos seus ciúmes, sem motivo e sem razão, estão ligados nessas duas energias do chão, ligados às transformações naturais da natureza, e vão se transformar na categoria de animal irracional, porque quem é racional não é ciumento. O ciúme é do bicho e acaba virando bicho mesmo, se transformando em bicho mesmo. O mal por si mesmo se destrói, e por isso a matéria é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. É um embusteirismo grosseiro, simbólico de vida provisória e passageira. Todo pensador termina em nada, e como a fase racional, se não desmaterializar o seu raciocínio, não pode voltar para o mundo racional. Se continuar a pensar e a imaginar, e ficar apaixonado pelos seres materiais, já sabe que vai se transformar em animal irracional. Porque não desmaterializou o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque viveu para a matéria e por isso apaixonou-se pela matéria, e quem tem paixão pela matéria, pelo nada, termina em nada. E como a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não pode voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque as paixões da matéria tomou todo o seu tempo. E quem está ligado a essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, é que é materialista. E todo materialista está ligado a essas duas energias do chão. Se transformará em animal irracional, porque a natureza é de transformações. Para onde vão os materialistas que se apaixonam pelos seres materiais? Um apaixonado pela matéria está perdido,
porque se apaixonou pelo nada e a matéria de transformação. Assim é a natureza, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. Hoje é animal racional e amanhã, por transformações natural da natureza, é animal irracional, vai correr toda a hierarquia do irracional. Porque viveu para a matéria e por isso se apaixonou pelo mal. Quem se apaixona pelo mal acaba mal. Hoje todos já passaram a se conhecer. Em primeiro lugar está a volta ao seu verdadeiro estado natural, e em último lugar a matéria. E assim esse progresso filosófico e científico, com essa infinidade de filosofias diferentes, fez com que todos se tornassem materialistas, a ponto de ligar a matéria, as paixões da matéria acima de tudo, e o seu verdadeiro estado natural abaixo de tudo. Quer dizer que estes que se apaixonam pela matéria não querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, não querem desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Somos completamente dominados pela energia magnética, por isso nos apaixonamos pela matéria, porque consideramos a paixão da matéria acima de tudo, acima do seu próprio natural. Todos que se apaixonam pela matéria não têm condições de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Está ligado nas duas energias do chão, no pensamento e na imaginação, e continua a se transformar em classes inferiores como animal irracional. Porque não teve tempo de desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, por estar voltado pelas paixões da matéria. E por isso todos os materialistas acabam mal, porque se transformará para as classes inferiores. Agora os que já passaram a se conhecer, consideram o seu verdadeiro estado natural acima de tudo, estão fazendo por onde voltar para o seu estado natural. E por isso estão lendo dia e noite e dia, para desmaterializar essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Antes de serem como são, eram corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E que essa energia está materializada na glândula pineal, principalmente através da cultura racional, será desmaterializada e pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos com a verdadeira solução em nossas mãos, mas a paixão da matéria que estraga tudo. E por isso todos os materialistas que estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, continuam a se transformar, porque está ligado a transformações naturais da natureza, se transformando na categoria de animal irracional, e vai correr toda a hierarquia do animal irracional. Porque o tempo foi pouco para cuidar das paixões da matéria, dos vícios da matéria. Muitos até não colaborando como é preciso e necessário ser, por estar apaixonado pela matéria. A matéria, como estão vendo, não dá sossego a ninguém, e a pessoa apaixonada pela matéria não tem tempo de colaborar com o mundo racional
para que o seu raciocínio seja desmaterializado para voltar para o seu estado natural. Porque para os materialistas o que tem valor é a matéria. Acabam se dando mal porque não têm tempo de colaborar com o mundo racional para que seu raciocínio seja desmaterializado pelo mundo racional, porque o tempo é pouco para os vícios da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Nem todos fazem esse julgamento da vida, porque passaram a se conhecer. Estão fazendo por onde? Colaborando para que o seu raciocínio seja desmaterializado para voltar para o seu estado natural. Mas os apaixonados pelos vícios da matéria não têm tempo de colaborar para que seu raciocínio seja desmaterializado pelo racional superior. Porque estão dando valor aos vícios da matéria. Os vícios da matéria que têm valor, e por isso a colaboração não é nenhuma. Não há esforço para colaborar. O que acontece? O racional superior larga essas pessoas de mão. O verdadeiro Deus larga essas pessoas de mão, porque não tem tempo de colaborar, só tem tempo de dar expansão para tratar dos vícios da matéria. Esses não voltarão para o seu estado natural, porque não tem tempo de colaborar com o mundo racional, porque o tempo é pouco para tratar dos vícios da matéria. E assim a matéria que tem valor e por isso não colaboram como devam lhe colaborar. A persistência na colaboração não é nenhuma e por isso é abandonado pelo verdadeiro Deus, porque para os vícios da matéria tem tempo e para colaborar com o mundo racional não tem tempo. Esses assim o verdadeiro Deus larga de mão, porque são verdadeiros materialistas, por viverem apaixonados pelos vícios da matéria. A colaboração não é nenhuma. Parece que fazem muito e não estão fazendo nada mesmo, para que seu raciocínio seja desmaterializado pelo verdadeiro Deus. Vivem essas pessoas enganando a si mesmo. Para os vícios da matéria, tem tempo, mas para colaborar com o mundo racional, não tem tempo. O verdadeiro Deus larga de mão e a pessoa não tem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque as horas todas são contadas por Deus e que Deus está vendo todos por dentro e por fora. Para colaborar com Deus não tem hora, é noite, dia e noite, mas muitos restringem o seu horário insuficiente, que não dá para desmaterializar o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque começam a colaborar muito tarde. A hora de todos começarem a colaborar com o mundo racional começa às 6 horas e não tem hora de acabar. Mas muitos que começam tarde e largam cedo porque estão pensando nos vícios da matéria, esses assim se transformarão em animal irracional, porque está ligado às duas energias do chão e segue as transformações naturais da natureza, se transformando em classes inferiores. Porque não pegou o horário certo de sua colaboração. O mais tardar 6 horas, todos apostos em seus lugares de colaboração. O verdadeiro Deus não tem hora para ditar, é de madrugada, é 5h30, 6 horas. Não tem hora para ditar. Como é que vocês podem desmaterializar a máquina do raciocínio se pegam tarde na colaboração de vocês? Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar, ninguém vive sozinho. E aí estão as provas nessas infinidades de curas que o mundo racional tem feito em todo o universo. Quem quer desenvolver o seu raciocínio tem que pegar as 6 horas o mais tardar na sua colaboração, senão não desmaterializa o seu raciocínio e não poderá voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque começam tarde demais a colaborar com o mundo racional, não dá para serem reconhecidos pelos seus valores,
para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Muitos colaboram em insignificantes horas, pouquíssimas horas, que não dá para desmaterializar o seu raciocínio pelo verdadeiro Deus, porque pegam tarde demais na colaboração. Quem quer colaborar com Deus, o mais tardar 6 horas da manhã. Mas existem muitas pessoas, malandras e malandros, que não assumem o compromisso com o verdadeiro Deus. Aí está o grande líbelo contra os péssimos colaboradores que não querem desmaterializar o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso abusa da liberdade que tem, que dá expansão a todas as vontades. E todo abusado acaba muito mal. Só vivem para os vícios da matéria, são corrompidos e por isso, para o mundo racional, são falidos, porque julgam que o mundo racional aceita esses péssimos costumes. Quem é mesmo racional não tem dia nem noite para colaborar com o mundo racional. Aqui no Retiro tem pessoas boas, mas também no meio dos bons tem pessoas muito ruins para si mesmo e que vão acabar mal com esse péssimo procedimento, e muito mal mesmo, porque tudo tem horário. O mais tardar é 6 horas da manhã, todos apostos ao seu serviço de colaboração. Aqui tem pessoas dignas de elogios, porque são ótimos colaboradores. Às 6 horas estão apostos para colaborar. Agora tem no meio dos bons várias pessoas indignas de estarem no meio racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que às 6 horas, o mais tardar na sua colaboração, do contrário não terão o seu raciocínio desmaterializado e não voltarão ao seu verdadeiro estado natural, porque são péssimos colaboradores. Começam a colaborar tarde e largam cedo demais. Tudo na vida tem horário, e os horários devam ser cumpridos. Não é com fingimento que se vence. Fingido no meio racional não tem guarida. É como bom e belo procedimento. Muitos acham que estão fazendo muito e não estão fazendo nada, porque são péssimos colaboradores. Quem não chegar às 6 horas, o mais tardar, às 6 horas para colaborar com o mundo racional, não tem condições de voltar para o mundo racional. Os bons colaboradores às 6 horas já estão apostos para colaborar com o mundo racional. Agora os péssimos colaboradores começam tarde e largam cedo. Esses não têm condições de voltar para o mundo racional, porque são péssimos colaboradores. Parece que estão fazendo muito e não estão fazendo nada, porque poucas horas de colaboração não é permitido para ninguém. O mais tardar às 6 horas, todos apostos nos seus devidos lugares de colaboração, se quiser voltar para o seu verdadeiro estado natural. É cedo que se começa a vida e não tarde. E muitos não fazem nada mesmo, parecendo que são o que não são. Esses então não têm perdão do verdadeiro Deus. Quem colabora dentro do seu horário certo com amor, volta ao seu estado natural. E assim vejam o quanto estão errados para com o verdadeiro Deus, mas errados demais. Umas até arranjam amantes para perder tempo lavando roupas de seus amantes, para ver como são negligentes, a inteligência falhando sempre, porque não são inteligentes. Outras tomando conta da vida de outras, pensando que são inteligentes. Inteligentes são todos aqueles que sabem se conduzir na vida. Mas muitos não são inteligentes e não sabem se conduzir, e por isso não respeitam a vida de ninguém, ficam tomando conta da vida dos outros, pensando que são inteligentes, mas de inteligentes não tem nada.
Os inteligentes sabem que todo horário deve ser respeitado se quiser ficar bem com o verdadeiro Deus. Mas nem todos são inteligentes. A vida tem o seu regulamento certo e definido que é. Cedo que se começa a vida e não tarde. Esses que começam a vida tarde não têm a proteção divina e por isso só fazem bobagens, só fazem burrices, só fazem asneiras, porque vivem cegos na vida, porque são materialistas e por isso mantêm os vícios da matéria, os vícios da vida do nada, e ainda arranja amantes para complicar mais a vida, para diminuir mais o seu prestígio. O tempo que está perdendo em lavar a roupa de seu amante é o tempo que deva estar colaborando com o racional superior. O amante que arranja lavadeira, porque todo pobre vive de teimoso e tem um fim horroroso, porque não tem tempo de colaborar com o racional superior, para que seja desmaterializada a energia que está materializada no istmo no mesencéfalo, porque o tempo é pouco para se preocupar com os amores, que no fim revestem horrores, porque esses assim não têm tempo de desmaterializar a energia. Por isso um ditado muito certo: quem é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode. Para ver que o racional superior, o verdadeiro Deus, não tem hora para ditar os livros que vão lhe salvar. Salvar os que merecem. Os que não merecem se transformarão em animal irracional. E aí está a verdadeira solução da vida de que muitos viviam desconhecidos do porquê que assim era, e do porquê todos assim são, de onde todos são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Pensador nenhum conhecia esse movimento e a transformação para o seu verdadeiro estado natural, terminando assim a pena capital, terminando assim a morte, por todos estarem fazendo por onde para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, respeitam os horários da divina providência, os horários do verdadeiro Deus. Quem quer colaborar com Deus e assim, tem que respeitar os horários da divindade superior. Do contrário, não pode desmaterializar a energia e não poderão voltar para o seu estado natural. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva. E aí está a definição da vida completa nesse chamado de atenção que é para muitos, para acordar os que estão dormindo, pensando estar muito bem nesse sono de pedra, que parecia que não acordavam mais, porque quem tem cabeça de pedra é que rola muito, dando cabeçadas como pedras que vêm rolando dentro de rios, de rio abaixo, que não sabe aonde vai parar. Hoje todos que já passaram a se conhecer, os obedientes desfrutam de uma primazia muito grande, porque os obedientes voltarão para o seu verdadeiro estado natural, e os desobedientes se transformarão em animal irracional. Para ver que o meio aqui é sortido, tem bons e tem maus, uns de péssimo comportamento e outros de bom comportamento. O prato é sortido. Os que têm noção da vida vão muito bem, agora os que não têm noção da vida vão muito mal. Por isso em todos os meios tem bons e tem maus e tem péssimos. Os péssimos não sabem se conduzir, porque são péssimos elementos. Para ver que em uma comunidade tem de tudo. Tem os falsos, tem os fingidos, que pela frente é uma coisa e por detrás é outra. E tem os de péssimos costumes, que não respeitam o lugar onde está. E por isso não tem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque falam demais. Falam aquilo que não é, que pensa que é o que não é, se metem muito na vida dos outros, coisa que não diz respeito a ninguém, vigia seu semelhante como se fosse o certo,
bem poucos procedem bem. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O verdadeiro Deus que veio aqui para nos salvar, aturando esses verdadeiros demônios. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 403 do Histórico.